Essa aula de genética, ela tá uma aula mais prática, né? Então, boa tarde a todos. Estamos aí ao vivo, né, com a nossa turma aqui, semana 17, Biologia A. Damos sequência nessa parte que eu considero ainda que é uma parte básica da genética. Nós já trabalhamos a primeira lei de Mendel, já fizemos alguns exercícios, conceitos básicos, falamos um pouquinho de heredogramas, e agora, minha gente, vamos dar sequência. Da aula passada ficou um exercício para a gente resolver, que envolve ainda conceitos da primeira lei, e aí, na sequência, a gente vai falar de alguns casos especiais da primeira lei. A gente pode encontrar esse tema falando de variações do monohibridismo, né? Porque monohibridismo, eu estou falando de primeira lei de Mendel. Então, variações do monohibridismo, variações da primeira lei de Mendel, ou casos especiais da primeira lei de Mendel. Então, logo após esse exercício que ficou faltando aí da última aula, a gente vai estudar isso, né? Vamos falar do quê? O que são casos especiais da primeira lei? A gente vai falar de alelos letais, né? A questão da letalidade. Vamos estudar a parte de ausência de dominância. Eu acredito que, por sorte, o Mendel não tropeçou nessas situações especiais, porque talvez uma vida não seria suficiente, né, para ele poder tirar muitas conclusões se ele tivesse tropeçado em algumas situações especiais assim. Quando ele se depara somente com a dominância completa, fica mais fácil, né, para ele começar estabelecendo as bases da genética mendeliana, da genética clássica. Mas vamos lá, gente. Esse exercício aqui, ele é um exercício interessante, né? E ele envolve um pouquinho da interpretação também de gráfico, né? O que eu percebi com esse exercício e por que eu trouxe ele para vocês? Os alunos que me procuram, muitas vezes querendo tirar dúvida desse exercício, a dúvida não está na genética, não, galera. A dúvida, ela está na interpretação de gráfico. Então, vamos lá. Admita que uma determinada doença neurodegenerativa que provoca convulsões e leve à morte em pouco mais de 10 meses, seja determinada por um gene dominante. Essa doença manifesta-se tardiamente, como representado no gráfico a seguir. Aí ele traz, né, o gráfico e o comando da questão diz o seguinte: se um casal com 35 anos tiver um filho, a chance de a criança vir a manifestar a doença corresponde a... Gente, vamos lá. Ele falou de uma doença que é neurodegenerativa, então ela vai causando, né, a degeneração dos neurônios, a degeneração do tecido nervoso, e vai levando a convulsões e que leva à morte um pouco mais de 10 meses, né? Em pouco mais de 10 meses, seja determinada por um gene dominante. Essa doença manifesta-se tardiamente, como representado no gráfico a seguir. O que a gente observa, galera? O 100% de manifestação dessa doença, ó, ele está perto dos 20 anos, tá? Ou seja, depois dos 20 anos, essa doença ela já se manifestou os 100%. Então, quem deveria manifestar essa doença, deveria manifestar até os seus 20, 21, 22 anos, que seja, né? Perto dos 20 anos. Vamos falar 20 anos. Se a pessoa manifestar essa doença neurodegenerativa, já que ela se manifesta tardiamente, se ela se manifestar aos 20 anos, significa que mais 10 meses essa pessoa morreu. E ele fala que o casal tem 35 anos, gente. Então, esse casal, ele já está fora de risco. Porque se era para se manifestaria até no máximo 20 anos. Que seja um pouquinho mais, 21, 22, ainda assim, essa pessoa morreria com 21, 22, 23 anos, chutando um pouquinho para cima ainda, né? Então, se esse casal, eles tiverem um filho, qual é a chance dessa criança vir a manifestar a doença? Então, aqui, vamos chamar de azão, azinho, né? Porque ela é uma herança dominante. Esses indivíduos aqui apresentam a doença. E o indivíduo recessivo, esse indivíduo é normal. Ou seja, gente, esse casal aqui, eles são azinho. Então, o homem é azinho, a mulher é azinho. Por quê?
Porque ele já tem 35 anos, eles passaram pelo tardio, né, dessa manifestação dessa doença, por esse momento tardio. Então, a resposta aqui é a letra A, né, o gabarito dessa questão, qual a chance da criança, né, caso tiver um filho, dessa criança manifestar essa doença? É zero, né, porque nem o homem, nem a mulher, né, como ele já tem 35 anos, eles não possuem probabilidade nenhuma de manifestar essa doença mais, porque já passaram dos 100% ali. Beleza? Então, assim, nós fechamos a lista dos exercícios de primeira lei aqui, que eu resolvo com vocês ao vivo, né? Lógico, galera, a última lista que eu mandei para vocês, ela tem 20 exercícios. Então, caprichem essas listas semanais. Olha só, a gente, né, tá indo aí para a 17ª semana. Então, se a gente multiplicar o que a gente tem de exercício a cada semana, mais o simulado, vai dar uma coleção imensa de exercício. Eu sei, é muita coisa, né? Muitos de vocês têm o cursinho presencial, têm mais isoladas, ou tem o terceirão ainda, né? Tem outros compromissos, faz curso de inglês, faz um monte de coisa, ajuda em casa, né? Eu sei que é complicado, mas assim, eu já mando com o gabarito que eu penso assim, na pior das hipóteses, leia o exercício com o gabarito. Na pior das hipóteses, né? Então, assim, não, Giovanni, não tenho tempo de resolver essa lista. Então, leia o exercício gabaritado. Porque quando você lê o exercício, você começa a pegar a manha de como que aquele assunto é cobrado, né? Aqui a gente consegue resolver alguns exercícios ao vivo, mas a gente não consegue resolver uma quantidade significativa, né? Por isso as listas semanais com gabarito aí para vocês. Tá bom? Seguimos, minha gente. Bora lá. Lembrando, né, que nós temos aí a inscrição da Federal. Acredito que vocês já garantiram a inscrição de vocês, mas caso não tenham feito, até sexta-feira, né? Até o dia 20. Hoje já é dia 18, a Federal adiou. Então, no máximo, dia 20 tem que fazer a inscrição da Federal. Galera, um ponto importante agora aqui, que é algo que vocês precisam ter na mente de vocês. Cruzamento teste ou retrocruzamento? Gente, na época do Mendel, ele não tinha exame genético. Faz o levantamento do genoma da espécie. Não existia isso, gente, né? Então, o Mendel, ele tinha que, de alguma forma lógica, buscar raciocínios, né, lógicos, matemáticos, para poder chegar a alguma conclusão. E o cruzamento teste, também chamado de retrocruzamento, ele é utilizado para a gente descobrir o genótipo de maneira exata de um indivíduo que tenha fenótipo dominante. Como assim, Giovanni? O Mendel, ele já sabia, né, que quando se fala lá cor amarela da ervilha, cor amarela, chegou uma altura do estudo do Mendel que ele já sabia que o fenótipo amarelo era dominante. Então, uma ervilha amarela, ou ela é azão-azão, ou ela é azão-azinho. Mas como que o Mendel saberia que ela é pura ou se ela é híbrida? Porque ela pode ser uma planta pura ou ela pode ser uma planta híbrida. A planta pura só tem alelos azão. A planta híbrida, quando ela sofre, né, a separação dos gametas, ali a formação dos gametas, a separação dos fatores, ela vai ter 50% dos seus alelos dominantes, 50% recessivos. Então, o Mendel, ele precisava ter, né, alguma forma para ele descobrir se aquela planta que produzia ervilha amarela, ela era dominante ou recessiva. Hoje, você consegue determinar isso através de um levantamento genético, facilmente, né? Na época do Mendel, não. Então, a gente tem isso aqui como cruzamento teste ou reto cruzamento. Qual é, né, o cruzamento teste? O cruzamento teste, gente, coincide de você cruzar a sua planta, que ela é, você sabe que ela é vesão alguma coisa. Então, quando ela é amarela, né, aqui a amarela, aqui é amarela, deixa eu melhorar esse A aqui, e aqui ela é verde, tá? Verde é o vizinho aqui, né? Isso aqui é um vizinho pequenininho, tá? Então, essa amarela, ela pode ser vesão,
ou ela pode ser vezão-vezinho. Como que a gente descobre se ela é vezão-vezão ou se ela é vezão-vezinho? Galera, a gente descobre cruzando essa planta que produz ervilha amarela com uma planta que produz ervilha verde, porque o verde, o Mendel sabia que era uma característica recessiva, e o recessivo só se manifesta em dose dupla. Se você cruzar uma planta amarela, fazemos esse cruzamento aqui, ó, gente. Se eu cruzo uma amarela, se ela for híbrida, cruzando com uma planta que produz ervilha verde, você vai ter ali, né? Vezão-vezinho, vezão-vezinho. Então vai dar vezão-vezinho, vezão-vezinho. Vezinho-vezinho, vezinho-vezinho. Observe que você vai ter 50% das ervilhas amarelas, que é o que a gente tem aqui, ó, e 50% das ervilhas verdes. Então, essa ervilha, desse cruzamento aqui, com certeza ela é uma ervilha híbrida, ela não é pura. Por quê, Giovanni? Porque deu 50% amarela, 50% verde. Agora, se eu faço o cruzamento de uma ervilha amarela, que eu não sei o genótipo dela, se é dominante, né, ou se é heterozigoto, homozigoto dominante, ou se é heterozigoto. Vamos supor que agora ela seja homozigota dominante, cruzando com uma verde. Galera, essa planta aqui, todo cruzamento que ela tiver, vezão-vezinho, 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 vai dar 100% amarela, vezão-vezinho. Então, essa planta aqui, cruzando, né, com a verde, ela deu 100% amarela. Uma, duas, três, quatro. Então, nesse caso, a gente tem certeza que ela é uma planta pura e aqui uma planta híbrida. Giovanni, como que isso cai no vestibular? Eles vão trazer para vocês da seguinte maneira, né? Eles podem cobrar, como o EPG já cobrou, na parte do texto. Ah, o cruzamento teste, para realizar um cruzamento teste, também chamado de reto cruzamento, faz o cruzamento de uma planta que tem uma característica dominante com uma planta que apresenta característica recessiva. Se ela apresentar 100% da característica dominante, ela é pura. Se ela apresentar, em média, 50% da característica dominante, em média, 50% da característica recessiva, ela é híbrida. Né? Então, isso é chamado de cruzamento teste. Para que serve? Para o Mendel, para os cientistas da época, né, que vem ainda depois do Mendel, que não tem essa questão de levantamento genético, poder dizer se a planta era híbrida, heterozigota, né, ou pura, homozigota. Beleza? Então, esse é o famoso cruzamento teste, ou reto cruzamento. E agora, gente, o que a gente vai estudar é o que Mendel não estudou, né? Ou seja, após a morte do Mendel, a genética ela ganha ali fundamento, né? Três cientistas, como Hugo de Vries, perto, né? O Mendel vai morrer em 1884, só para vocês terem uma ideia. Mendel morre ele morre dia 6 de janeiro de 1884, tá? Nossa, Giovanni, você sabe até o dia. É porque é o dia do meu aniversário, né? Então, é esse aqui eu consegui decorar, porque coincide a morte do Mendel com o dia do meu aniversário, né? E ele morreu, então, no dia do meu aniversário, só que no ano de 1884. E a genética, gente, ela começa a nascer em 1901, quando três cientistas, entre eles um dos mais famosos, Hugo de Vries, encontram os estudos do Mendel e vão perceber que aquele estudo é um estudo genial, que o cara que fez aquele estudo, né, esse cara fundou uma ciência e que aquilo tinha um valor, né, aquilo que eles tinham encontrado naqueles escritos do Mendel era um tesouro. E a partir dali eles começaram, então, estudar, levantar aqueles rabiscos, aqueles estudos do Mendel, trazendo, né, então, à tona a genialidade do Gregor Mendel. Olha que interessante, eles não roubam o estudo do Mendel, eles trazem, né, a genética como o fundador, o Gregor Mendel, mas esses três cientistas aí, entre eles Hugo de Vries, vai trazer
esse valor, né, para retomar os estudos do Mendel. E aí eles começam, né, a trazer esse estudo a partir de 1901, e a partir daí a genética vai ganhando vida, vai ganhando força. E algumas situações não batem de acordo com os estudos do Mendel. Algumas situações a gente chama de casos especiais da primeira lei, variações da primeira lei, ou variações do monohibridismo. Vamos dar uma olhada no que seriam essas variações do monohibridismo, tá, gente? A primeira delas é conhecida como ausência de dominância. Quando a gente fala assim, esse exercício está de acordo com a genética mendeliana. Gente, o que é a genética mendeliana? Mendel só fala de dominante completo, né? Ou seja, o fenótipo amarelo domina o fenótipo verde. A planta alta domina o fenótipo planta baixa. A ervilha lisa é um fenótipo dominante em relação à ervilha enrugada, rugosa. A planta terminal é dominante em relação à planta axial. Então, a genética mendeliana, ela fala de dominância completa, mas nem sempre na genética envolve dominância completa. Hoje nós sabemos, né, da herança quantitativa, nós sabemos que existe a interação gênica, né, como no caso da surdez humana, nós sabemos que existe a questão da polialelia, que entra a parte de grupos sanguíneos, tem casos especiais como letalidade, alelos que são letais, e a ausência de dominância é uma situação especial. E aqui é importante que vocês entendam, porque tem dois tipos, tá? No vestibular, eles podem tratar a ausência de dominância como algo genérico, tá? Mas tem diferença esses dois tipos. Nós temos a dominância incompleta e a codominância, tá? Como que você vai identificar se o exercício está falando de ausência de dominância? A gente já vai perceber que existem alguns padrões aqui, tá? E dominância incompleta, ela não é exatamente igual à codominância, tem diferença. Então vamos lá. As questões de vestibular, quando fala de dominância incompleta, gente, é a mesma coisa que semidominância. Então eles podem chamar isso de semidominância. Então, se falar dominância incompleta ou semidominância, ou ainda, gente, eles podem chamar de dominância intermediária. É tudo a mesma coisa, tá? Normalmente eu vou chamar de dominância incompleta. O que eu quero que você associe? Falou de dominância incompleta, você vai visualizar um fenótipo intermediário. Vamos supor, cruzei essa planta aqui que produz flor vermelha. Se essa planta produz flor vermelha e você cruza ela com uma planta que produz flores brancas, se fosse pela primeira lei de Mendel, o que você espera? Que o vermelho domine o branco ou que o branco domine o vermelho. Mas olha o que acontece, gente. Na geração F1, você tem um fenótipo que está no meio do caminho. Parece que o vermelho meio que misturou com o branco e deu rosa. Veja, não é nem vermelho nem branco, ou seja, é um fenótipo intermediário, tá? Um outro exemplo, se eu cruzo um touro de pelo preto com uma vaca de pelo branco e os filhotes nascem cinza, parece que misturou, né? Parece que o preto dominou um pouquinho pelo branco, por isso dominância intermediária, né? Parece que dominou um pouquinho, mas a ideia não é exatamente que dominou um pouquinho. A ideia é que surge ali um fenótipo intermediário. No vestibular, o que você tem que ficar atento? Tem alguns padrões, gente. Tá? Falou de flor boca de leão. É o exemplo de dominância incompleta. Falou de flor maravilha. Flor maravilha. Nem perca tempo. Né? Falou de flor maravilha, está falando de dominância incompleta. Falou de boca de leão. Gente, a flor maravilha ou boca de leão é esse mesmo cruzamento. Tem uma flor vermelha, tem uma flor branca. E o filho nasce o quê? Uma característica intermediária. Como que a gente monta esse cruzamento, gente? Você monta da seguinte maneira. A flor vermelha é VV,
como ela não tem dominância, então aqui a gente vai usar letras diferentes, olha como que é diferente aqui o raciocínio. Então, como elas não têm dominância, né, ausência de dominância, a gente chama vermelho de VV, de branco de BB. Elas são puras, né? Então tem que ser Vzão, Vzão, Bzão, Bzão, tá? Essa planta vermelha, quando ela vai produzir um gameta, ela produz só gameta Vzão. A flor branca, quando vai produzir gameta, só produz gameta Bzão. E aí, quando fecunda, você tem aqui um VB. Esse VB, ele é um híbrido, que vai ser de fenótipo intermediário. Por isso, dominância intermediária, semidominância e dominância incompleta, tá? Aí, o que foi feito nesse experimento? Você faz uma autopolinização dessa planta com ela mesma. Fazendo autopolinização pelo quadro de Pinet, a gente pode fazer pela distributiva também, tá? Pela distributiva, como que fica? Vzão, Vzão, fica VB, BV, vou colocar o V na frente, e BB. Então, aqui você vai ter 1/4 das plantas são vermelhas, com flores vermelhas, 2/4, ou meio, né? A gente pode simplificar isso aqui como 1/2, né? Simplificando, 50% são rosas e 1/4 são brancas, né? Que é o que dá visual aqui no quadro de Pinet, ó. 25% vermelha, 25% branca e 50% rosa. Tá? Giovanni, a flor maravilha e boca de leão é igual? É igual, gente. Tá? Mas ele pode falar também de cruzamento de raças de gado, porque a gente encontra a dominância incompleta em raças de gado. Tá? O pai, né, o touro tinha pelagem preta, a vaca tinha pelagem branca, os filhotes nasceram 100% cinza, fenótipo intermediário. Isso é dominância incompleta. Legal? E a codominância? A codominância, gente, também pode aparecer em raças de gado. Vamos supor que agora eu cruze um touro de pelagem preta com uma vaca de pelagem branca e que 100% dos filhotes nasçam malhados, ou seja, com as duas cores simultaneamente. Uma parte do corpo é preta, uma parte é branca, não é cinza, né? Então ele é um malhado. Nesse caso é codominância. Qual a diferença da dominância incompleta? Na dominância incompleta você tem um fenótipo intermediário. Na codominância você tem uma manifestação simultânea, tanto do preto quanto do branco. Isso acontece, gente, na espécie humana. Na espécie humana, vocês que estão assistindo essa aula, se alguém é presente nessa aula, né, o que vai assistir depois dessa aula gravada, tiver o sangue AB, é um exemplo de codominância, gente. Porque vamos supor que o pai tenha sangue A, né, e que o pai seja homozigoto e A. Nós não estudamos ainda a polialelia, né, os alelos múltiplos associados a grupos sanguíneos, mas vamos dar um spoiler aqui. E que a mãe seja B, homozigota, e B. Esse pai só vai produzir espermatozoide A. Essa mãe só vai produzir óvulo B. Então, os filhos nascem AB. Gente, o alelo A não domina o alelo B. O alelo B não domina o alelo A. Tem uma manifestação simultânea. É assim que surge o indivíduo que tem sangue do tipo AB, né? Então, ó, em grupo AB se manifestam os dois alelos, o alelo A e o alelo B, uma manifestação simultânea. É um exemplo de codominância na espécie humana. E aí, para a gente fechar essa primeira aula, eu trouxe aqui alguns exercícios, né? Ainda vou falar de letalidade nessa aula para a gente poder fechar, mas a gente vai falar em cima de exercícios também. Tem uma parte teórica ali, mas na sequência a gente já vai para um exercício também. Mas para fechar essa questão da dominância incompleta e da codominância, vamos dar uma olhada nesse exercício aqui. O padrão genético da cor da pelagem da raça bovina, você não é obrigado a saber de raça de gado, tá, gente? Ele colocou aqui, tudo bem, né? Não se assuste. Nunca ouvi falar nessa raça Shortor, né? Shorthorn, nem sei como que fala isso. É um exemplo de codominância. Opa, ele me deu a dica.
Então, quer dizer, os filhotes, gente, eles têm que nascer malhados, né? Cujos dois alelos autossômicos envolvidos na pigmentação do pelo se manifestam no heterozigoto, denominado ruão. Os homozigotos apresentam a cor da pelagem vermelha ou branca. Então, tem, né, a manifestação simultânea. Um criador dessa raça, ao cruzar um casal de animais cuja pelagem é do tipo ruão, em 3 gestações subsequentes, obteve em cada gestação uma fêmea com pelagem vermelha. Então, peraí, ele está falando de pelagem, né? A gente tem que tirar os dados aqui. Já sei que envolve uma situação de codominância. Já sei que não é um caso especial da primeira lei, certo? Então, você tem lá o indivíduo que é vermelho é VV. Esse indivíduo é vermelho. O indivíduo que é branco é BB. Esse indivíduo é branco. E os heterozigotos, o VB, né, manifesto no heterozigoto, é o famoso ruão. É o malhado, tá, gente? Ele chama de ruão, mas para nós é o malhado. Aí ele fala, um criador dessa raça, ao cruzar um animal, um casal de animais de pelagem do tipo ruão, então o ruão é o quê? É o VB cruzando com VB. Fazendo esse cruzamento, faz a distributiva, Vzão com Vzão, Vzão com B, Vzão com B, BB, né? Fazendo esse cruzamento, a gente tem aqui vermelho, a gente tem aqui ruão, a gente tem aqui branco, né? Então, vai ser 1/4 vermelho, 50% ruão, ou 2/4, né? E 1/4 branco. Só que ele falou que são 3 gestações seguidas. E qual é a chance, gente, nessas 3 gestações de nascer fêmea com pelagem vermelha? Galera, vocês montam a probabilidade sempre assim, ó. A probabilidade, deixa eu até fazer aqui embaixo, tem mais espaço. Primeiro, a probabilidade de ser fêmea. Qual é a chance de nascer macho ou fêmea? É 50%. Tá? A gente sempre na probabilidade aqui vai usar a fração, tá? Exatamente, Rafael. Tem que ver o globo rural. Não, mas não precisa, tá, gente? Decorar o nome dessas raças aí e tal. Né? O importante é que ele deu a dica ali, falou de codominância. O que você tem que saber é o que é codominância, né? Aí você faz o exercício. Mas é mais ou menos por aí, lógico, né? Se eu decorar que essa raça Shorthorn, né? Ela é uma raça que tem essa característica, beleza, ajuda, né? Mas assim, ó, a probabilidade de ser macho ou fêmea sempre é 50%. E a probabilidade desse filhote nascer vermelho, qual é a chance? É 1/4. Na genética, na matemática, a regra do E é a seguinte: a probabilidade de uma coisa acontecer e outra coisa acontecer, outro evento acontecer, envolve uma multiplicação. Por isso que a gente trabalha com as frações, porque facilita a nossa matemática aqui, né? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 4, 8. Gente, é 1/8. Só que ele falou que são 3 gestações subsequentes. Então, a probabilidade desse casal ter um filhote fêmea vermelho, vermelho fêmea, é 1/8, né? 1/8. E troca por uma multiplicação. A chance de ter mais um filhote fêmea vermelho é 1/8. E troca por uma multiplicação. Mais um filhote vermelho e fêmea é 1/8. Então, como são 3 gestações, a gente tem que multiplicar isso daqui 3 vezes. Então, 1 vezes 1 vezes 1, 1. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8 dá 512. Então, 1/512, letra D. Então, olha aí, como que uma codominância cai no vestibular. Eu acho que essa questão é uma questão fácil, porque ela disse para mim codominância. Às vezes, a questão é mais difícil porque eu tenho que perceber, falar, opa, se ele falou que se manifesta, né, manifesta as duas cores no heterozigoto, significa que não é uma
né? Não é um fenótipo intermediário, é uma manifestação simultânea, então é codominância. Então, o fato dele ter contado que é uma codominância, lembre-se que codominância é um caso especial da primeira lei, né? Um caso que Mendel não estudou, foi estudado depois do Mendel, tá? Aqui, eu falei que envolve ou raça de gado ou envolve flores, né, gente? Ele pode falar da boca de leão ou da flor maravilha. E um detalhe, a flor maravilha, ela é conhecida como Mirabilis jalapa, né? Mirabilis jalapa. Jalapa. Esse é o nome científico da flor maravilha. Mirabilis jalapa. A flor maravilha podem ser vermelhas, brancas ou rosas. As flores vermelhas e brancas são homozigotas, enquanto as rosas são heterozigotas. Para se obter 50% de flores brancas, é necessário cruzar. Então, vamos lá, falou de flor maravilha, automaticamente você já tem isso daqui, né? Vermelha é sempre VV, branca é sempre BB, e o fenótipo intermediário, que é a flor maravilha, daí é um caso de dominância incompleta. O fenótipo intermediário vai ser o quê? Vai ser rosa. Rosa vai ser o VB, tá? As flores vermelhas e brancas são homozigotas, enquanto as rosas, para se obter 50% de flores brancas, é necessário cruzar. Veja, galera, se você cruzar VV com BB, você vai ter 100% rosa. 100% rosa. Ou seja, VB, né? Ali que você vai ter VB, VB. Se eu cruzar rosa com rosa, VB com VB, eu vou ter Vzão, Vzão, VB, VB e BB. Não dá. Ele quer 50% branca, né? 50% de flores brancas. Então, aqui vai dar um quarto, aqui vai dar 25%. Então, um cruzamento aqui envolve um pouquinho de lógica, um pouquinho de experiência também. Olha esse cruzamento aqui. Se eu pegar uma rosa, uma flor rosa, uma planta que produz flor rosa, e cruzar com uma branca, olha o que, que acontece. Então, cruza uma planta que produz flores rosas com uma planta que produz flores brancas. Nesse caso, você vai ter, fazendo a distributiva, VB, VB, BB e BB, tá? Então, você vai ter 50% rosa, vai ter 50% branca. Era isso que ele queria? Para se obter 50% das flores brancas, é necessário cruzar duas plantas de flores rosas? Não. Uma planta de flor branca com outra de flores rosas. Isso aí, letra B, né? Então, para você ter 50% de branca, o cruzamento é rosa com branca, tá? Então, falou de flor maravilha, boca de leão, dominância incompleta, né? E para terminar essa primeira aula, um caso especial de primeira lei são os genes letais. Isso, gente, é visualizado, por exemplo, fora da espécie humana, né? Tem também casos da espécie humana, a gente já vai falar sobre isso, mas fora da espécie humana, em ratos. Quando você cruza um rato de pelagem amarela com outro rato de pelagem amarela, você obtém, fazendo a distributiva, né? Azão, azão, então vai dar azão, 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 azinho, azinho com azão, azinho com azinho. Então você tem lá azão, 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 azinho, azão, azinho, azão, azinho, azinho. O que que acontece? Esse cara aqui, ele morre. É um gene letal. Gene letal, ele se manifesta ou no dominante homozigoto ou no recessivo homozigoto. Nesse caso, né, a gente tem aqui o homozigoto dominante. Quantos amarelos eu tenho? Gente, não é 50%. Não é meio, não é 2/4. Vai ser 2/3, porque esse cara aqui não conta. Quantos agutis eu tenho? Que é a pelagem cinza ou selvagem. Você tem 1/3, não é 1/4. Porque esse cara aqui não conta. Dá uma olhada no exercício aqui, ó. Os genes letais foram identificados em 1905
Pelo geneticista francês Lucien Coenot. A acondroplasia, o que é acondroplasia? É o nanismo genético, é uma forma de nanismo humano condicionada por um gene dominante, que prejudica o desenvolvimento ósseo. Pessoas que apresentam a acondroplasia são todas heterozigotas, e pessoas normais são todas recessivas. Assinale a opção que corresponde ao genótipo em que o gene é considerado letal. Gente, não tem nenhum anão desão. Por quê? Porque esse cara morre. Não existe nenhum anão genético desão. Todo indivíduo que é anão, ele é heterozigoto. Né? Só que o termo anão, gente, ele é meio agressivo, né? Pra gente ficar falando, esse cara é um anão, né? Então, uma forma mais educacional, né, da gente trazer essa questão de uma forma didática, educacional, é a gente chamar de acondroplásico. Acondroplásico. Né? Ou é um indivíduo que tem nanismo. Nanismo também é uma palavra mais suave, né? O anão é meio uma palavra meio pesada, né? Então aqui, nanismo. Acondroplásicos são indivíduos que têm nanismo. 100% dos indivíduos que têm nanismo genético, eles são heterozigotos. Então, se você visualizar alguém, se alguém da tua família tem nanismo, você consegue afirmar com certeza que eles são heterozigóticos, porque o homozigoto morre. Se você não tem nanismo, a gente consegue afirmar com certeza que você é homozigoto recessivo para esse gene, para essa característica. Esse indivíduo aqui, ele é normal, tá? O que acontece quando um casal de anão, que é heterozigoto, lógico, não tem anão homozigoto dominante, o que acontece quando um casal de anões, eles têm filho? Desão, desinho, desão e desinho. Só que esse cara aqui morre. Então, qual é a probabilidade desse casal ter uma criança com nanismo? É 2/3. Qual é a probabilidade desse casal ter uma criança normal? É 1/3, não é 1/4. Assinale a opção que corresponde ao genótipo em que esse gene é considerado letal. O gene é considerado letal quando você tem o desão, ou azão, né? Aqui ele usou a letra D. Então, a gente usa a letra D ali. Então, letra A é o gabarito dessa questão. E para fechar essa primeira aula, olha esse exercício aqui, também de nanismo. Então, ele traz aqui uma família, né? Ó, aqui está o pai, aqui está a mãe. Eles têm aqui, esse filho aqui é anão, né? Esse filho aqui é acondroplásico. Esse filho aqui também é acondroplásico. Me parece, né, que aqui você tem dois irmãos que são normais, aparentemente, né? Essa menina aqui parece que tem uma estatura normal, esse menino ali, sem dúvida, tem uma estatura normal. Comparado com os pais, ambos, esses dois aqui, são normais. A acondroplasia é a causa mais comum de nanismo em humanos. É um distúrbio causado por mutações específicas no gene do receptor 3, também não precisa saber isso, do fator de crescimento do fibroblasto, gene FGFR3. A ativação constitutiva desse gene inibe inadequadamente a proliferação de condrócitos na placa de crescimento, acarretando o encurtamento dos ossos longos, assim como a diferenciação anormal dos outros ossos. Indivíduos acondroplásicos são heterozigotos. As pessoas normais são desinho. O alelo desão em homozigose leva à morte, ainda no período embrionário. No mundo, a frequência do alelo desão é baixa em relação à do alelo desinho. Pais normais tendem a gerar uma criança acondroplásica por mutação nova, né? Então, pais que são normais tendem a gerar uma criança, né, acondroplásica devido a terem sofrido alguma mutação nova. Sobre isso, é correto afirmar que a frequência do alelo desinho é maior do que do alelo desão? Não, né, gente? Na população mundial, se você pensar
Existem indivíduos desão-desão, existe indivíduo desão-desinho, né? A frequência do alelo desinho é maior do que do alelo desão na população mundial, pois a seleção natural sobre o alelo FG-FR3 mutado não é suficiente para suplantar o surgimento de mutações recorrentes no mesmo sítio nas populações humanas. O que a gente tem, né, envolve a questão da seleção natural. Então aqui, legal, tem a questão da seleção natural. Dizer que esse alelo, né, que a frequência desse alelo, se eu for analisar que aqui eu tenho 50% desão, 50% desinho, e que aqui eu tenho 100% desinho, desse ponto de vista lógico-matemático, faz sentido dizer que a frequência desse desinho é maior do que o desão na população mundial, tá? Só que daí a justificativa dele, né, sobre o alelo FG-FR3 mutado, não é suficiente para suplantar o surgimento de mutações recorrentes no mesmo sítio nas populações humanas. Isso vai contra, gente, o que ele colocou ali, né? Pais normais podem gerar uma criança com nanismo, acondroplásica, por uma mutação nova. Podem gerar, né? Letra B. Para que o indivíduo apresente o fenótipo normal, faz-se necessária a presença de 2 alelos mutados. Não. 2 alelos mutados, esse indivíduo vai ser desão-desão, ele não vai ser normal, esse indivíduo morre. Então, letra B também não. Em relacionamento nos quais um dos genitores é afetado por acondroplasia, o risco de recorrência em cada criança é de 25%, pois a acondroplasia é um distúrbio autossômico dominante, visto haver mais homens acondroplásicos que mulheres. Então, no caso, um dos genitores, desão-desinho, né, esse cara e o outro é normal, você vai ter desão-desinho, desão-desinho, desinho-desinho, desinho-desinho. Então, não é 25%, né, da criança apresentar acondroplasia, é 50%. Então, aqui está errado. Letra D. Em relacionamento nos quais ambos os genitores apresentam estatura normal, então, se ambos têm estatura normal, ambos são desinho-desinho. A probabilidade de nascer uma criança de estatura normal é de 50%? Não, é de 100%. 100% normal, 100% desinho-desinho. Então, essa porcentagem aqui está errada. Em relacionamento em que ambos os genitores são afetados por acondroplasia, a probabilidade de ocorrer um abortamento é de 25% por causa da letalidade? Sim, né? Se ambos têm acondroplasia, ambos são heterozigóticos. Vai ter desão-desão, né? Desão-desinho, desão-desinho, desinho-desinho. Qual que é a probabilidade desse casal ter um abortamento, né? Cuidado, que aqui, aí ele está falando de quem morre, né? A probabilidade desse indivíduo que morre é 25%, tá? Então, esse desão-desão é o único que morre, 25%, né, dele ser desão-desão, então essa probabilidade é de morte. Uma vez que ele morreu, a gente não contabiliza mais ele daí. Mas a chance de morte dele é 25%. Então, o gabarito desse exercício, letra E, tá? Assim, galera, nós, né, fortalecemos aí essa genética da acondroplasia. Esse aqui é mais fácil, né? É o último da nossa lista aqui, ó. No homem, a acondroplasia, que é o nanismo, é uma anomalia genética autossômica dominante, caracterizada por um tipo de nanismo em que a cabeça e o tronco são normais, mas os braços e as pernas são curtos. A letalidade dessa anomalia é causada por um gene dominante, em dose dupla. Dessa forma, a descendência de um casal acondroplásico é, gente, casal acondroplásico, desão-desinho, cruzando com desão-desinho. De novo, desão-desão, desão-desinho, desão-desinho, desinho-desinho. Se esse cara aqui morre, qual é a proporção esperada da F1? É 2/3 e 1/3. Gente, 2/3 é aproximadamente 66%.
aqui aproximadamente 33%, né? Onde que está isso? Está na letra E, né? 66,7%, 33,3% deles serem ali normais, né? 33%, deles serem anões, 66%. Beleza? Fechamos, então, nossa primeira aula de hoje. 14h46, vamos fazer um intervalinho de 10 minutos? 14h55, 56, a gente volta, tá? Qualquer dúvida, eu tô por aqui, tá bom, gente?